Sua relação com Muombin e o peso de sua perda abrem um véu de mistério, convidando-nos a explorar as camadas de uma história de amizade, luto e silêncios enigmáticos. Antes de serem estrelas do astro, Xiaowu e Muombin eram apenas dois jovens sonhadores caminhando pelos corredores da Anlin Multi-Art School. Juntos, eles dividiam risos, aspirações e a incerteza de um futuro incerto, construindo uma conexão que ia além dos palcos. Vídeos antigos, como os da série Tobe Continued, capturam momentos em que Muombin, com seu carisma vibrante, parecia dissolver a reserva natural de Unwu, arrancando dele sorrisos genuínos. Essa amizade, enraizada na simplicidade da adolescência, tornou-se um pilar emocional para ambos, resistindo às pressões iniciais de uma carreira no K-pop. Como um vínculo tão puro pôde se formar em meio ao caos de uma indústria tão exigente? A força dessa relação não era apenas visível para os fãs, ela era palpável. Muombin, com sua energia contagiante, complementava a introspecção de Euvou, criando uma dinâmica que os AROHs, fãs apaixonados do astro, celebravam como um símbolo de autenticidade. Esses momentos, registrados em vídeos e memórias, são hoje tesouros para a comunidade, que se pergunta quais segredos aqueles dias escolares guardavam. Será que, entre risadas e sonhos compartilhados, eles traçaram planos que nunca vieram à tona? A ausência de respostas alimenta a curiosidade sobre o que ficou guardado no coração de Euvou. A adolescência é um período de promessas e pactos, muitas vezes feitos com a certeza de que o futuro será gentil. Para Unwu e Moonbin, esses anos foram um refúgio antes da fama, um espaço onde podiam ser apenas amigos, não ídolos. A Anlin Multi-Art School, com seus corredores cheios de aspirantes a estrelas, foi o cenário onde essa irmandade nasceu, longe dos olhos do público. Essa conexão, tão pura em sua essência, levanta questões sobre como a pressão da fama pode transformar relações pessoais. Será que a simplicidade daqueles dias ainda ecoa nas decisões de Euvou? A química entre os dois era inegável, como visto em programas como Show Champion, onde brincadeiras espontâneas revelavam uma cumplicidade rara. Para os AROHs, esses momentos são mais do que lembranças, são pistas de uma história maior, talvez interrompida. A ideia de que esses jovens compartilharam sonhos que nunca se concretizaram toca o coração dos fãs, que se perguntam se Euvou carrega o peso de promessas não cumpridas. Como é carregar a memória de um amigo que foi tão essencial em sua jornada? Essa pergunta ressoa em cada análise feita pelos fãs. Comparado a outras amizades no K-pop, como a de Jonghyun e Ki do SHINE, o vínculo entre Euvou e Muombin se destaca por sua autenticidade silenciosa. Enquanto outros ídolos compartilham histórias abertamente, Euvou mantém suas memórias guardadas, como se protegê-las fosse um ato de lealdade. Essa escolha alimenta especulações. Será que ele guarda algo tão sagrado que não pode ser revelado? A profundidade dessa amizade, forjada na juventude, é um lembrete de que mesmo as estrelas mais brilhantes têm raízes humanas, cheias de sonhos e segredos. A perda de Muombin marcou um ponto de virada na vida de Xiaowu, abalando não apenas o astro, mas também o coração de milhões de fãs. Sua partida deixou um vazio que ecoa nas performances do grupo e nas emoções de Euvou, que, pela primeira vez, revelou uma vulnerabilidade incomum para um ídolo de sua estatura. Em uma carta deixada no memorial de Muombin, ele escreveu palavras carregadas de dor. Binha, sinto tanto sua falta esta noite. Essa confissão, tão crua, abriu uma janela para o sofrimento de Euvou, mas também levantou perguntas sobre o que ele não disse. O que significa sentir falta de tudo em um momento de luto? A vulnerabilidade de Euvou contrasta com sua imagem pública de perfeição. Conhecido como visual do astro, ele sempre foi visto como um ícone intocável, mas a perda de Muombin revelou um lado humano que poucos esperavam. A carta, embora pública, é enigmática, sugerindo um peso emocional que transcende o luto comum. Será que Euvou carrega arrependimentos específicos, como uma conversa não concluída ou um plano que nunca saiu do papel? Essa ambiguidade alimenta a curiosidade dos fãs, que buscam pistas em cada palavra. No K-pop, onde a pressão para manter uma fachada de força é imensa, expressar dor é um ato de coragem. A escolha de Euvou de compartilhar sua carta, mesmo que parcialmente, sugere uma necessidade de desabafar, mas também de proteger algo. Comparado a outros ídolos que enfrentaram perdas, como os membros do SHINE após a morte de Jonghyun, Euvou se destaca por sua reserva. Enquanto outros transformaram o luto em narrativas abertas, ele optou por um silêncio seletivo, o que torna sua dor ainda mais intrigante. O que ele escolhe não dizer é tão importante quanto o que revela. A comunidade AROHA, profundamente conectada ao grupo, reagiu à carta com uma mistura de apoio e especulação.
Em fóruns online, alguns fãs veem a mensagem como um luto puro, enquanto outros acreditam que ela esconde algo mais profundo, como uma promessa não cumprida. Essa dualidade reflete o papel dos fãs no K-pop. Eles são tanto guardiões do legado dos ídolos quanto investigadores de suas histórias. Como é possível honrar a memória de alguém sem cruzar a linha da privacidade? Essa tensão define a relação entre Euvou e seus fãs. A tragédia de Moonbin não apenas abalou Euvou, mas também redefiniu o astro. O grupo, conhecido por sua energia vibrante, passou a carregar um tom mais sombrio, com Euvou assumindo a responsabilidade de manter viva a essência de Moonbin. Essa carga emocional levanta questões sobre o impacto do luto em uma indústria que exige perfeição. Será que Euvou sente o peso de representar não apenas a si mesmo, mas também o legado de seu amigo? Essa pergunta permanece sem resposta, mas ressoa em cada gesto seu ponto. O lançamento do álbum solo de Cha Euvou, Inchit, marcou um momento pivotal em sua carreira, mas também acendeu especulações sobre seus verdadeiros sentimentos. Composto inteiramente por ele, o álbum é um mergulho em temas como solidão, amor e arrependimento, com canções como Weren e Memories, que parecem gritar a ausência de Moonbin. Euvou confessou que não conseguia interpretar Weren sem se emocionar, sugerindo que o projeto é mais do que música, é um confessionário. Será que Inchit é uma carta aberta a Moonbin, disfarçada de arte? Diferentemente dos lançamentos típicos do K-pop, que visam as massas, Inchit tem um caráter íntimo, quase como um diário. A escolha de evitar uma promoção agressiva reforça a ideia de que esse era um projeto pessoal, criado para processar a dor. Canções como You're the Best soam como mensagens diretas, levando os fãs a especular se contém fragmentos de conversas ou promessas compartilhadas. Moonbin. Como é possível colocar tanto sentimento em uma música sem revelar tudo? Esse mistério mantém os AROHs analisando cada verso. No K-pop, é raro que um ídolo tenha controle total sobre sua música, o que torna Inchit ainda mais significativo. Euvou não apenas escreveu as letras, mas também moldou a narrativa do álbum, sugerindo um desejo de proteger sua mensagem. Comparado a tributos como as canções do SHN dedicadas a Jonghyun, Inchit é único por sua ambiguidade. Não há menções explícitas a Moonbin, mas a emoção é inegável. Será que Euvou escolheu essa abordagem para preservar algo privado, ou o álbum é, em si, a revelação de um segredo? Os fãs, em plataformas como Reddit, mergulharam nas letras, buscando os significados ocultos. Alguns acreditam que Inchit pode conter ideias de projetos que Euvou e Moonbin planejaram juntos, como um dueto ou uma colaboração criativa. Essa teoria, embora sem provas, reflete o desejo dos AROHs de encontrar traços de Moonbin no trabalho de Euvou. Como seria descobrir que uma música carrega o eco de um sonho compartilhado? Essa possibilidade transforma Inchit em algo maior do que um álbum. Ouvir Inchit é como folhear as páginas de um coração partido. Cada nota parece carregar um pedaço da alma de Euvou, convidando os fãs a sentir sua dor, mas também a imaginar o que ele não diz. Para os AROHs, o álbum é um quebra-cabeça, com cada canção sendo uma peça de uma história maior. Se há um segredo escondido nas letras, só Euvou tem a chave. Como você se sentiria ao ouvir uma música que parece falar diretamente com alguém que não está mais aqui? Durante uma aparição em um programa de TV, Euvou revelou sentir culpa por ações simples, como comer ou dormir, após a perda de Moonbin. Esse sentimento, conhecido como culpa do sobrevivente, é comum entre aqueles que enfrentam perdas significativas, mas em Euvou parece carregar uma camada extra de complexidade. Estudos apontam que até 90% das pessoas que perdem alguém próximo experimentam essa emoção, mas o que torna a culpa de Euvou tão profunda? Suas palavras sugerem um remorso ligado a algo específico, talvez uma promessa ou uma conversa inacabada. A pressão de ser um ídolo no K-pop intensifica esse tipo de emoção. Euvou, constantemente sob os olhos de milhões, deve equilibrar sua dor pessoal com a imagem de perfeição exigida pela indústria. Sua confissão pública, embora rara, é um lembrete de que até as estrelas enfrentam conflitos internos. Comparado a outros ídolos, como Suga do BTS, que aborda abertamente questões de saúde mental, Euvou é mais contido, o que torna sua vulnerabilidade ainda mais impactante. Por que ele escolheu compartilhar esse sentimento, mas não os detalhes por trás dele? Os fãs, em fóruns online, especulam que a culpa de Euvou pode estar ligada a algo concreto, como não ter estado presente o suficiente para Moonbin ou a um projeto que nunca foi concluído. Essa ideia ressoa com a experiência de muitos que enfrentam o luto, onde arrependimentos por o que poderia ter sido se tornam uma sombra constante. Como é viver com a sensação de que algo poderia ter sido diferente?
Para Eu Vou, essa pergunta parece definir sua jornada desde a perda de Moonbin. A culpa do sobrevivente não é apenas pessoal. No contexto do K-pop, ela é amplificada pela exposição pública. Cada gesto de Eu Vou é analisado, e sua imagem como visual perfeito do astro adiciona uma pressão extra para manter a compostura. Sua carta, onde expressa "me arrependo de tudo", é um eco dessa culpa, mas também um convite à especulação. Será que ele lamenta momentos específicos ou carrega o peso de um sonho compartilhado que nunca se realizou? Essa ambiguidade mantém os fãs em busca de respostas, enquanto outros ídolos usaram a música ou entrevistas para processar suas perdas. Eu vou escolher um caminho mais introspectivo, o que o torna um enigma. Imagine carregar um peso que você não pode explicar, sabendo que o mundo está observando. Como você lidaria com essa pressão? Para Eu Vou, a culpa é uma companheira silenciosa, mas visível em cada tributo que ele faz. Cha Eu Vou é conhecido por sua imagem cuidadosamente curada, mas após a perda de Moonbin, seu silêncio sobre os detalhes de sua amizade se tornou um ponto central de especulação. Diferentemente de outros ídolos que compartilham histórias pessoais, Eu Vou opta por tributos emocionais, mas vagos, como sua carta e o álbum Enchit. Esse silêncio é interpretado de duas formas, como um ato de respeito a Moonbin ou como um sinal de que ele guarda algo importante. Na cultura do K-pop, onde a transparência é quase uma exigência, essa escolha é poderosa. O que o silêncio de Eunwoo realmente significa? Na indústria do K-pop, o silêncio pode ser tão eloquente quanto as palavras. Eu Vou, que sempre foi reservado, parece usar sua discrição como uma forma de proteger a memória de Moonbin. Comparado a ídolos como Baekhyun do EXO, que compartilha histórias com facilidade, Eu Vou é um mistério ambulante. Estudos psicológicos sugerem que 70% das pessoas preferem processar o luto em particular, o que pode explicar sua abordagem. Mas será que esse silêncio é apenas uma forma de lidar com a dor, ou ele esconde algo mais profundo? Os fãs, em plataformas como o X, debatem se o silêncio de Eu Vou está ligado a um projeto ou promessa que ele não quer revelar. Alguns acreditam que ele protege algo sagrado, como um plano que ele e Moonbin compartilharam. Outros veem sua reserva como uma resposta ao trauma, uma forma de manter Moonbin vivo em sua memória privada. Casos como o dos GOT7, que também adotaram o silêncio em momentos de controvérsia, mostram que essa escolha pode ser estratégica. Como é guardar um segredo por amor a alguém que já se foi? A pressão do K-pop para compartilhar tudo torna o silêncio de Eu Vou ainda mais notável. Cada entrevista, cada postagem, é analisada por fãs em busca de pistas, mas ele permanece firme em sua discrição. Essa escolha o diferencia, mas também alimenta especulações sobre o que ele não diz. Imagine carregar um peso que o mundo espera que você revele, mas que você escolhe proteger. Para Eu Vou, o silêncio é uma armadura, mas também uma carga que o acompanha. Esse contraste entre o esperado e o real levanta questões sobre a relação entre ídolos e fãs. No K-pop, os fãs anseiam por proximidade, mas até que ponto tem direito à privacidade de seus ídolos? O silêncio de Eu Vou é um convite à reflexão: estamos respeitando sua dor, ou estamos invadindo um espaço que ele escolheu manter sagrado? Essa dualidade torna sua história ainda mais cativante, um mistério que ressoa em cada silêncio. Ser um ídolo no K-pop significa viver sob um microscópio, onde cada ação é julgada por milhões, e para Cha Eu Vou, isso intensifica o peso de sua dor. Como visual do astro, ele carrega a expectativa de ser perfeito, mas a perda de Moonbin revelou rachaduras em sua armadura. Sua confissão de sentir culpa por ações simples, como comer ou dormir, expõe o conflito entre sua humanidade e as demandas de uma indústria que raramente permite fraquezas. Como é possível manter a compostura quando o mundo espera que você seja impecável, mesmo em luto? Essa tensão define a jornada de Eu Vou. A pressão de ser uma figura pública não apenas amplifica o luto, mas também o complica. Cada palavra, cada silêncio de Eu Vou é analisado por fãs e mídia, transformando sua dor em um espetáculo público. Sua carta no memorial de Moonbin, com a frase "me arrependo de tudo", tornou-se um ponto de inflexão, mas também um enigma. Será que ele lamenta momentos específicos de sua amizade, ou o peso de não ter cumprido algo maior? Essa ambiguidade alimenta debates entre os AROHs, que buscam entender o que está por trás de sua reserva. Comparado a outros ídolos, como os membros do SHN após a perda de Jonghyun, Eu Vou enfrenta um escrutínio único devido à sua imagem de perfeição. Enquanto outros compartilharam histórias para se conectar com os fãs, Eu Vou optou por gestos sutis, como sua música e cartas. Essa escolha levanta questões sobre o custo emocional de ser um ídolo. Como equilibrar a dor pessoal com a necessidade de performar para o público?
Para Eu Vou, cada aparição pública é um lembrete dessa dualidade. Os fãs, em plataformas como o X, especulam que a culpa de Eu Vou pode estar ligada a um projeto ou promessa não realizada com Muombin. Essa teoria, embora sem provas concretas, reflete o desejo dos AROHs de encontrar significado em sua dor. A pressão de ser um ídolo amplifica esses sentimentos, tornando cada tributo uma corda bamba entre autenticidade e exposição. Será que Eu Vou sente que deve proteger a memória de Muombin dos olhos do público? Essa pergunta ressoa em cada gesto seu. Imagine viver uma perda tão profunda enquanto o mundo observa cada passo seu. Para Eu Vou, essa é a realidade do luto no K-pop. Sua habilidade de manter a compostura, mesmo sob pressão, é admirável. Mas também levanta questões sobre o que ele guarda em seu coração. Como você lidaria com a dor se soubesse que cada lágrima seria analisada? A história de Eu Vou nos lembra que, mesmo no brilho da fama, o luto é uma jornada solitária. Recentemente, Eu Vou enfrentou críticas de uma minoria de fãs, que questionaram a autenticidade de seus tributos a Muombin, como sua performance de For a Long Time Afterwards em um evento especial. Enquanto a maioria dos AROHs o defendeu fervorosamente, organizando protestos online, a controvérsia abriu um debate sobre como o luto é percebido no K-pop. Será que os tributos de Eu Vou são genuínos, ou há algo mais por trás de suas ações? Essa tensão reflete a complexidade de ser um ídolo em um mundo que julga cada gesto. No K-pop, tributos a membros falecidos são comuns, mas também examinados minuciosamente. A decisão de Eu Vou de homenagear Muombin publicamente, seja por meio de música ou performances, é vista por muitos como um ato de amor, mas para outros, levanta suspeitas de oportunismo. Sua descrição habitual contrasta com esses momentos públicos, o que alimenta especulações. Será que ele usa esses tributos para manter viva a memória de Muombin, ou há um projeto secreto por trás de suas ações? Os fãs debatem essa questão em fóruns online. Os AROHs que defendem Eu Vou mostram o poder da comunidade no K-pop. Protestos organizados em redes sociais refletem o apoio massivo, mas também a polarização entre os fãs. Alguns acreditam que as críticas surgem de mal-entendidos, talvez relacionados a um projeto que Eu Vou e Muombin planejaram juntos. Comparado a casos como os tributos do BTS aos seus fãs, a situação de Eu Vou é única por seu silêncio diante das acusações. Como é possível provar a autenticidade de um tributo quando o mundo espera respostas? A controvérsia também levanta questões éticas sobre o papel dos fãs. No K-pop, a relação entre ídolos e fãs é intensa, mas até que ponto os fãs têm o direito de julgar as intenções de um ídolo? A dor de Eu Vou, expressa em gestos como Inchit e sua carta, parece autêntica, mas a falta de detalhes alimenta dúvidas. Imagine ser acusado de explorar uma perda tão pessoal. Como você reagiria? Para Eu Vou, o silêncio pode ser tanto uma defesa quanto um fardo. Essa discussão nos convida a refletir sobre como julgamos o luto alheio. No K-pop, onde tudo é público, os tributos são um terreno delicado, onde amor e suspeita coexistem. A controvérsia em torno de Eu Vou mostra que, mesmo com as melhores intenções, os ídolos enfrentam um escrutínio implacável. Sarah Kay. Um dia entenderemos completamente o que motiva seus gestos? Essa pergunta permanece, enquanto os AROHs continuam a apoiar e questionar. Entre as especulações mais persistentes está a ideia de que Eu Vou e Muombin estavam trabalhando em algo juntos antes da tragédia. Um dueto musical, um projeto de atuação ou algo mais pessoal? Embora não haja evidências concretas, a proximidade dos dois e seus talentos complementares, Muombin com sua versatilidade na dança e no canto, e Eu Vou com sua habilidade em composição e atuação, tornam essa possibilidade plausível. Será que a morte de Muombin interrompeu um sonho que poderia ter mudado o rumo do astro? No K-pop, colaborações surpresa, como as subunidades do EXO ou Seventeen, são comuns, e a ideia de que Eu Vou e Muombin planejavam algo semelhante é tentadora. Fãs em plataformas como Reddit especulam que Inchit pode conter vestígios de ideias que os dois compartilharam, talvez demos ou conceitos para um projeto futuro. Essa teoria reflete o desejo dos AROHs de encontrar traços de Muombin no trabalho de Eu Vou. Como seria descobrir que um álbum carrega o eco de um plano interrompido? A indústria do K-pop é conhecida por guardar segredos, com projetos que às vezes só são revelados anos depois. Por exemplo, Taemin do SHE lançou canções póstumas com Jonghyun, surpreendendo os fãs com colaborações inesperadas. Será que Eu Vou estar guardando algo semelhante? Sua dedicação a Inchit sugere que ele tem a capacidade de criar algo profundamente pessoal, o que alimenta a ideia de um projeto inacabado. A falta de comentários sobre o assunto apenas intensifica a curiosidade dos fãs.
Imagine planejar algo extraordinário com seu melhor amigo, apenas para a vida interromper esse sonho. Para Euvou, essa possibilidade deve ser devastadora, especialmente se ele sente que carrega a responsabilidade de honrar Muombin. A ideia de um projeto secreto ressoa com os AROHs, que anseiam por um pedaço de Muombin em cada nota que Euvou canta. Será que um dia saberemos se havia algo planejado? Essa pergunta mantém os fãs atentos a cada novo lançamento. Essa especulação também nos faz refletir sobre como honramos os sonhos compartilhados com aqueles que perdemos. No K-pop, onde a colaboração é a essência da música, um projeto interrompido é uma tragédia dupla. Para Euvou, cada passo em sua carreira pode ser uma tentativa de completar o que ele e Muombin começaram. Como você manteria viva a memória de um sonho que nunca se realizou? Essa é a carga que Euvou parece carregar. Muombin não era apenas um integrante do astro. Ele era a alma vibrante do grupo, com seu carisma iluminando canções como Blue Flame e Candy Sugar Pop. Sua morte deixou um vazio que mudou a dinâmica do grupo, com Cha Euvou assumindo a responsabilidade de carregar seu legado. A química entre os dois, vista em momentos descontraídos em programas como Show Champion, era um equilíbrio perfeito de energia e autenticidade. Será que Euvou sente o peso de manter viva essa essência? O impacto de Muombin no astro vai além de sua presença nos palcos. Sua versatilidade como dançarino e cantor complementava a introspecção de Euvou, criando uma harmonia que os fãs adoravam. Após sua partida, o grupo continuou, mas com um tom mais sombrio, refletindo a dificuldade de seguir sem uma peça tão fundamental. Como é possível manter a chama de um grupo quando uma de suas luzes se apaga? Para Eunwoo, essa é uma missão diária. No K-pop, os legados de membros falecidos são frequentemente preservados por meio de música ou iniciativas, como a Shin Foundation criada pela família de Jonghyun. Será que eu vou estar trabalhando em algo semelhante para honrar Muombin? A falta de anúncio sugere que, se existe um projeto, ele é profundamente pessoal. Os fãs esperam que o astro revele algo no futuro, talvez como uma forma de fechar esse capítulo. O que um legado como esse significa para um grupo que ainda está ativo? Para os AROHs, Muombin permanece uma fonte de inspiração e dor. Kara. Performance do astro é um lembrete de sua ausência, mas também uma celebração de seu impacto. Euvou, como um dos líderes visíveis, parece guiado por um desejo de manter Muombin presente em cada nota. Será que há um plano maior para preservar seu legado, talvez ligado a um projeto que ele e Muombin sonharam? Essa pergunta mantém os fãs atentos ao futuro do grupo. Enquanto o futuro do astro e os segredos de Euvou permanecem envoltos em mistério, essa narrativa continua a inspirar e emocionar. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que você acha que Euvou guarda em seu coração. E não perca nosso próximo vídeo sobre os segredos do K-pop, que está aparecendo na sua tela agora.